Hoje, então, na nossa sexta-feira, Mulher de Legado. E o tema que vocês escolheram foi o que fica depois da presença. Foi votado, então, no grupo do WhatsApp, né? Nós temos tempo de mesa e esse foi o tema escolhido. E eu quero hoje conversar com vocês sobre quando pensamos em legado. O que a gente pode começar? Qual é a pergunta que normalmente a gente começa? É o que eu quero deixar nas pessoas. E talvez o legado ele não comece no que eu quero deixar. Ele começa exatamente no que eu permito que Deus forme em mim. Então eu quero que hoje a gente medite nisso. Seja bem-vinda, Marinês. Eu quero que hoje a gente medite nisso. Então, o legado começa no que eu permito que Deus forme em mim. Porque se eu começo, mulheres, pensando que somente o que eu quero deixar nas pessoas, eu corro o risco de transformar legado em construção de imagem. E a gente não acaba que como a gente quer ser lembrada, o que eu quero que a gente pense de mim, qual a marca que eu quero deixar. E o que Jesus me trouxe hoje foi para a gente meditar em João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, o que fica depois da presença é se a gente permanecer nele. Então, Jesus ele não começa dizendo permaneçam. Ele não começa dizendo, perdão, produzam. Ele começa dizendo permaneçam. Existe uma ordem nisso. Então, quando eu permaneço nele, ele produz os frutos em mim. Então, como que vocês hoje estão se percebendo nesse lugar? Já que o tema mais votado foi esse. O que vocês se percebem hoje? O que fica depois da presença? Qual a construção que está sendo realizada hoje no legado que vocês estão querendo deixar? E quando a gente pensa em legado, a última vez que nós conversamos sobre isso, a gente falou bastante sobre a questão de que a gente deixa nas pessoas, né? Mas quando a gente vai para essa parte de antes de existir um fruto que permanece, precisa existir uma mulher que permanece. Então, o que a presença de Deus deixa em mim? Eu posso medir a minha vida, mulheres, com Deus pelo quanto eu oro, pelo quanto eu conheço da palavra, pelo quanto eu sinto. Mas eu não posso sentir só isso. Porque existe uma outra maneira da gente olhar. Depois que eu estive com Deus, o que em mim já não consegue mais ficar igual? Todas vocês aqui, eu acredito que tiveram já experiências. E essas experiências é o que permite que a gente permaneça nele. Porque sem as experiências, mulheres, a gente acaba que a gente não vai se sentir pertencente. São as experiências, exatamente as experiências com o nosso Pai, que nos faz a gente sentir dignas de permanecer. Então, quanto mais experiências a gente acumula, a gente empilha, mais experiências a gente empilha, mais a gente vai se sentir dignas de permanecer. Então, quanto que a gente tem permitido que Deus deixe algo em nós? Então, quando uma situação continua a mesma, e eu respondo de que forma que eu respondo? Às vezes a gente deixa a mansidão, exatamente, Marinês, as experiências reforçam a permanência. Às vezes a gente deixa a mansidão, antes havia reação. Eu era uma mulher muito reativa, muito reativa. Hoje eu consigo ter mais mansidão para não reagir diante das situações. Então, o silêncio, onde havia uma necessidade de explicação. Quem aqui tem hábito de se explicar para tudo? Que está sempre se justificando? Porque a justificativa, mulheres, ela também é um medo de desaprovação. A gente está sempre se explicando para a gente não ser rejeitado, né? Então, como que a gente está olhando para isso hoje? Para que a gente possa realmente perceber aonde que a gente está escolhendo permanecer, né? Deixa eu abrir aqui a outra telinha da gravação que acabou fechando para mim.
E, e a obediência? A obediência é onde havia negociação. Confesso para vocês que eu ainda negocio. Tem aqui alguém que ainda negocia com a obediência? Não é sempre que eu sou obediente. E vocês? Mas a gente vai chegar lá, né, Marinês? Nós, escolhendo permanecer, cada vez mais nós nos tornamos rápidas em obedecer. E é isso que a gente vem aprendendo, né? Que cada vez mais a gente se torna rápida em obedecer. E aonde a gente encontra a paz? A gente troca o controle pela paz. Esses dias que nós estamos vivendo, eu percebo que nós temos muitas coisas, né? Muitas coisas para pensar, muitas coisas para digerir, decidir. Todas nós, eu creio que estamos vivendo esse tempo de qual o próximo passo, para onde eu vou, como eu faço. E quando a gente está com ele, a gente consegue encontrar a paz, aonde antes só havia o controle. Então, eu consigo hoje descansar. Cada vez que eu me percebo indo para esse lugar de controle, de como, quando, que jeito, eu respiro fundo, e não importa onde eu esteja. E eu escolho permanecer em paz. Porque a paz, mulheres, é uma escolha. Porque como que nós vamos permanecer nele se a gente escolhe todo o tempo controlar as coisas? E dentro disso, a presença que eu frequento precisa aparecer na mulher que eu estou me tornando. Então, o que permanece, né? O que fica depois da presença? Ela precisa aparecer. As pessoas precisam perceber essa mulher que a gente está se tornando todos os dias. Porque o nosso legado, mulheres, ele não vai acontecer quando a gente partir. O nosso legado, ele acontece hoje. Hoje nós já estamos deixando marca nas pessoas. E quais são as marcas que nós escolhemos deixar nas pessoas? Então, toda essa transformação que a gente está buscando para a nossa vida, ela precisa, sim, ser refletida nas outras pessoas. Por isso que a gente sempre fala, né? Cala a boca e faz. Vai e começa. Porque sem a gente mostrar o que a gente vive para as pessoas, como é que as pessoas vão saber? Porque existe sim o secreto, existe sim as coisas que a gente vive só com ele, mas ele precisa transbordar através de nós. E não é ele que escolhe, é a gente que permite. O transbordo, ele acontece com a nossa permissão para que ele haja através de nós. Então, nesse ponto, a gente vai para a segunda fase. O que de mim alcança o outro? Então, quando eu não entrego para as pessoas o que... A gente não entrega para as pessoas somente aquilo que a gente decide ensinar. É exatamente o que a gente estava falando agora. As pessoas, elas experimentam tudo que a gente está vivendo. Então, nós que estamos nesse movimento, nós estamos na comunidade, nós estamos vivendo da destra, estamos vivendo uma comunidade de jejum. Tudo isso são as nossas experiências, tudo isso são o nosso legado, tudo isso é o que nós estamos construindo. Mas como que eu posso permitir que as pessoas experimentem? Eu deixo coisas no Noah todo dia. E isso é muito incrível, mulheres, porque vocês têm filhos, então vocês devem perceber isso também. Tem coisas que eu nunca abri a boca para ensinar o Noah, mas que ele fala como eu, que ele age como eu, até algumas reações assim dele. Então, esse é o exemplo perfeito para a gente ter. Eu acredito que, eu sei que a Fê tem filhos, a Marinês, os bebês já são grandes, mas não sei as outras mulheres que estão aqui, mas eu creio que toda vez que a gente olhar para os nossos filhos, o como que eles não aprendem com o que a gente fala, eles aprendem com quem a gente é, todos os dias na vida deles, é isso que nós vamos transbordar na vida das pessoas, não é o que nós falamos, é exatamente como a gente é todos os dias. Então, por exemplo, né,
Uma amiga pode deixar algo depois de uma única conversa. Qual foi a conversa que tu já teve com uma amiga e que tu pensou assim: obrigada. Obrigada, Deus, por ter me dado essa amiga. Obrigada, Pai, porque tu escolheu essa pessoa para minha vida. E com essa conversa que eu tive com ela, eu pude receber um conforto, receber um abraço, receber um acalento para o meu coração. Então, quantas vezes a gente tem essa oportunidade de, numa única conversa, poder deixar algo na vida da pessoa? E por quantas vezes a gente não pensou nisso, né? Quantas vezes a gente nem avaliou o que a gente estava deixando nas pessoas e a nossa conversa ela não tinha intenção. Então, nós não queremos ser pessoas robóticas, nós não queremos ser pessoas que vivam no automático, mas realmente, o que a gente pode se perceber em presença? Trancou para vocês aí? Perfeito. Como que vocês podem se perceber em presença? Então, quando uma mulher que ela realmente está sendo intencional para deixar um legado, mulheres, ela entra nesse ambiente e ela faz outra mulher se sentir vista, outra mulher se sentir respeitada, outra mulher se sentir acolhida. E a gente não precisa ensinar nada, a gente não precisa dar aula de nada, a gente não precisa fazer nada. E a gente que convive hoje juntas, a gente sabe disso, né? Que o quanto que tem poder no acolher, quanto que a gente se sente pertencente quando a gente se sente acolhida. Então, cada vez que eu saio do lugar da mulher que julga, da mulher que aponta, da mulher que critica, e eu vou para a mulher que ouve, a mulher que acolhe, eu consigo cada vez mais me tornar mais parecida com Cristo e cada vez mais poder me sentir alguém que deixa algo nas pessoas, porque as pessoas elas vão perceber que elas podem confiar na gente. Ontem, de uma forma muito curiosa, né? Algumas de vocês já devem ter ouvido sobre as feridas, né? Ferida de traição, ferida de rejeição, de abandono. E ontem eu percebi algo sobre a ferida de traição. Eu queria dividir com vocês porque encaixa bem nisso. A pessoa que se sente traída, mulheres, ela não só vai ter medo que as pessoas façam isso com ela, mas ela tem a tendência a fazer tantas coisas para provar para aquelas pessoas que ela merece que confiem nela, que normalmente a gente vai estar se estrepando. Normalmente a gente vai fazer tantas coisas, vai resolver tantos problemas para provar para os outros que eu sou uma pessoa confiável. Porque lá atrás alguém não foi confiável para mim. E isso me causou algo que hoje eu precisava provar para todo mundo que eu merecia que eu merecia essa confiança. E daí, quando a gente percebe que a gente está sendo curado e a gente está saindo desse lugar e que a gente pode sim confiar nas pessoas, porque a gente tem um pai que confia em nós, a gente começa a se sentir mais segura. Então, ontem foi a primeira vez que eu tive esse insight, porque eu não percebia que era algo que eu fazia. Eu percebia que era algo que eu tinha de alerta para que eu não sofresse uma traição. Mas não era só algo que eu tinha de alerta, era algo que eu também fazia para provar para as pessoas que eu era confiável. E como a gente ouve muito, né, mulheres? Quem é, precisa provar? E daí a gente não fica dizendo assim, Marinesa, eu sou confiável, pode confiar em mim. Não, mas são com outras atitudes. São com atitudes que a gente está sempre ali, toda hora se mantendo presente, toda hora mandando uma mensagem, toda hora se explicando para a pessoa, toda hora ali. Mas será que isso é realmente o que Deus quer que a gente faça? A gente aprende aqui no Grupo Tempo de Mesa, mulheres, que a gente só ajuda quem busca ajuda. Então, quantas mulheres estão buscando ajuda, assim como nós estamos buscando? Então, quando a gente oferece algo sem o outro buscar, isso é invasão. Isso é a gente querendo provar para o outro que ele não está sozinho. Só que será que se a gente ficar
agradando essa pessoa todo o tempo, sem que ela nos peça isso, isso vai fazer com que o caminho dela seja mais longo ou mais curto para chegar em Jesus? Porque eu comentei com o Max esses dias que o que eu tenho percebido todos os dias é que Deus nos permite passar por coisas para que a única dependência que a gente viva seja dele. Porque como que eu vou chegar até Deus se todas as pessoas à minha volta me sustentam, se todas as pessoas à minha volta me dão atenção, se todas as pessoas à minha volta estão sempre comigo? Quando a gente se sente sozinho, é que a gente vai buscar Deus. Quando a gente sente que não tem mais nada para resolver na nossa vida, que a gente está perdido, a gente vai buscar Deus. Então, existe um tamanho, um buraquinho, um buracão, ou um buraco muito grande dentro de nós, que ele é totalmente compatível com o tamanho que Deus quer ocupar na nossa vida. Mas a gente só consegue dar esse espaço para as outras pessoas se a gente também der esse espaço para nós. Porque quantas coisas a gente está botando em lugares errados e a gente não está conseguindo dar espaço para que Deus alcance o que Ele quer alcançar, para que Deus fale através de mim com quem Ele quer falar, para que Deus use a minha vida para ajudar quem Ele quer ajudar. Como a gente sempre fala, né, mulheres controladoras que nós éramos, a gente decidia tudo. A gente decidia quem ajudava, como ajudava, de que jeito ajudava. E hoje? Hoje daí parece que a gente está algemada, né? Ai, tá, Deus, eu não posso mais fazer nada, então. Mas não é isso. É que ele quer que a gente perceba ele em nós. E isso é um privilégio, né? A gente perceber ele em nós, ele querendo falar através de nós, ele agindo através de nós, e não o que a gente quer fazer. Porque toda vez que nós agirmos pela força do nosso braço, nós normalmente estaremos com o nosso coração naquele lugar. E se a gente estiver com o nosso coração naquele lugar, a gente vai ser ferida, a gente vai ser machucado. A gente vai se decepcionar, a gente vai se frustrar. Mas quando a gente faz algo porque ele pede que a gente faça algo, a gente sabe que não é para nós, que não é por nós. Eu mesmo, por exemplo, nem faria. Mas como é ele que está pedindo, eu vou falar, então tá, pai, já que é tu que quer, tu que dê teu pulo, tu que dê teu jeito e te vira lá para resolver o que for acontecer. Vocês conseguem perceber que a gente descansa muito mais, né? A gente consegue ter mais paz para agir quando a gente sai desse lugar de salvadora. Então, a mulher de legado, mulheres, ela não está aqui para salvar ninguém. Ela está aqui para viver a vida dela. E através da vida dela, vivendo em presença, isso automaticamente vai refletir e vai deixar uma marca na vida das pessoas também. Então, se eu permaneço em Cristo, né? Ele produz o fruto em mim. Esse fruto existe somente para mostrar que eu estou ligada à árvore. Esse fruto ele não existe somente para mostrar que eu estou ligada à árvore. Ele também alimenta alguém. O amor produzido em mim alcança alguém. A paciência produzida em mim alcança alguém. A fidelidade produzida em mim alcança alguém. A mansidão, a bondade. E aquilo que Deus produz em mim começa a alcançar alguém através de mim. Então, tenho certeza que vocês já devem ter ouvido de pessoas que... Nossa, mas como tu tá diferente? Nossa, mas como tu tá com paciência agora? Mas tu não vai agir de tal jeito? Ou é só aqui que acontecem essas coisas? As pessoas estão sempre, parece, esperando uma reação antiga nossa, né? E daí que a gente percebe que a gente mudou. Porque senão as pessoas não perguntariam isso para nós. E eu quero convidar vocês a olharem para isso, a reconhecerem quanto que vocês já mudaram, quanto que vocês já se permitiram serem transformadas. Porque senão a gente fica olhando somente para o que ainda a gente não alcançou. E a gente para de viver esse processo. Porque a vida com Deus, mulheres, ela não é um ponto de chegada. Ela é aqui, ela é agora. Então, o que a gente ainda não está reconhecendo? O que a gente ainda não está reconhecendo? Porque toda vez que eu não reconheço algo, mulheres, eu vibro isso. E eu percebo isso na vida através da vida do meu marido. E tem outras mulheres casadas aqui também.
Então, tem mudanças que a gente quer do nosso marido, mas a gente não está vibrando essa mudança em nós. Quanto que eu tô me sentindo segura com as escolhas que eu estou fazendo? Quanto que eu me sinto confiante com as escolhas que eu estou fazendo? Porque como que eu quero que o outro confie em mim? Eu quero que o outro ouça o que eu estou dizendo, porque eu não sei aí, né? Mas eu tenho uma frase que eu adorava falar, que é: tu não me ouve, tu nunca ouve o que eu falo. Será que ele não ouve o que a gente fala? Ou é a gente que não tem verdade no que a gente está falando? E não é porque não é verdadeiro o que a gente está falando. Mas será que a gente acredita no que a gente está falando? Então, esse é o primeiro ponto, mulheres, porque a mulher de legado, ela confia em Deus e automaticamente ela confia em si. Então, toda vez que a gente não tiver confiança em nós mesmas, a gente precisa voltar os olhos para Ele, porque é Ele que nos dá a direção. Então, toda vez que eu me sinto insegura sobre algo que eu estou fazendo, é porque eu não estou confiando nele o suficiente. E tudo que eu estou falando serve diretamente para mim, tá saindo da minha boca e batendo aqui. Então, o que as pessoas têm experimentado de Deus através da forma como eu as trato? Hoje, que a gente possa perceber isso de forma muito intencional. Como que as pessoas têm experimentado Deus? A gente usa até a palavra que eu acho bonita, né? Experienciado. Como as pessoas têm experienciado Deus através da minha vida. Como eu trato elas, como eu ajo com elas. E isso nos traz muito para a presença, né? Porque toda vez que eu não me permito viver no automático, eu me permito perceber como a outra pessoa se sente quando eu ajo, quando eu falo, é impossível a gente não ficar em presença. Porque se eu estou preocupada, não é a palavra, né? Se eu quero observar como o outro está naquele ambiente, se o outro está se sentindo confortável com o que eu estou dizendo, eu preciso estar presente. Eu não posso simplesmente falar e virar as costas sem esperar como o outro reage, porque a comunicação, ela é isso, mulheres. Ela é a gente ter responsabilidade ao que sai da nossa boca. E nesses últimos dias a gente tem ouvido falar muito sobre isso, né? Que na nossa boca pode jorrar palavras de vida e palavras de morte. A mulher de legado é a mulher que gera palavras de vida. Então, para que o que fica depois da presença é exatamente nós podermos gerar vida através da nossa vida. E o que permanece quando eu saio? Porque a presença e a permanência não são as mesmas coisas, vocês sabiam disso? Eu posso estar em muitos lugares e não deixar nada. Eu posso passar por um lugar um pouco de tempo e ainda assim algo permanecer. E talvez a pergunta hoje não seja as pessoas vão lembrar de mim, mas o que continuará nelas quando eu não estiver? E quando eu não estiver, o que foi a última vez que a gente teve com essa pessoa? O que a gente deixou? Isso me reflete muito, assim, com a vida de casa, né? Como eu deixei o meu filho a última vez que eu estive com ele, como eu deixei o meu esposo a última vez que eu estive com ele. O que eu estou construindo primeiro no meu primeiro ministério, que é a nossa casa. O que eu estou realmente construindo dentro da minha casa. Porque é fácil, né? A gente construir coisas fora, a gente ser mulheres grandiosas fora de casa. Mas nós sermos amadas e reconhecidas dentro da nossa casa é o maior desafio da mulher de legado. Porque normalmente nós vamos nos sentir, às vezes, não valorizadas, às vezes não amadas, mas vocês sabem que quanto mais cheia, menos necessidade a gente tem que os outros validem a gente. Então, nesse processo de a gente marcar, né, na vida das pessoas e poder ser essa presença que permanece, né, o que fica realmente depois dessa presença, é como que a gente quer escrever a nossa história hoje. Porque não tem como, mulheres, a gente ficar preocupada com o que vai acontecer depois. Não tem como a gente ficar preocupada sempre com o resultado.
Vocês vão me ver falar muito sobre isso, né? Porque eu era a pessoa preocupada com o resultado. Eu era a mulher que sempre, tudo que eu fazia tinha que ter um ponto final. O que isso vai gerar? E quando tu começa a viver em presença, tu não te preocupa com o que vai gerar. Tu te preocupa com o que tu tá vivendo agora, não com o que tu vai viver depois. Então, existe esse caminho. A gente permanecer nele, ele produzir esse fruto em mim e esse fruto alcançar alguém. E algo desse fruto vai permanecer quando eu já não estou. Porque é o fruto. É exatamente a árvore, né? A gente coloca a semente lá. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso, né? Coloca uma semente lá, às vezes não vai ser eu que vou ver aquela árvore crescer. Às vezes não vou ser eu que vou comer daquele fruto. Mas alguém que vai comer daquele fruto vai pensar: nossa, tem uma árvore aqui. Alguém plantou. Vocês conseguem imaginar que tem árvores que demoram mais de 30 anos, 15 anos para crescer, chegar no seu ápice e poder gerar frutos. Tem outras que são mais rápidas, mas o, o que a gente está querendo ser hoje? Nós estamos querendo ser as mulheres imediatistas, as mulheres que plantam coisas de qualquer jeito, ou nós queremos plantar coisas para que esses frutos permaneçam? Nós queremos permanecer ou nós queremos que as pessoas vejam os nossos frutos? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque eu posso escolher plantar ou eu posso escolher só permanecer. A gente passou muito tempo das nossas vidas, mulheres, preocupadas em plantar, preocupadas em produzir, preocupadas em fazer. E a mulher de legado, e a mulher que deixa esse legado na vida das pessoas, ela se preocupa apenas em permanecer. Permanecer nele, porque ele vai produzir o que ele precisa produzir em mim, ele vai alcançar o que ele precisa alcançar através de mim. Isso sim, mulheres, é o legado. E o que vai ficar depois da presença? A gente pode perceber que uma mulher de legado não é construir alguma coisa que um dia as pessoas contem quem eu fui. É eu viver, mulheres, de tal maneira ligada a Cristo, que aquilo que ele fez em mim vai continuar produzindo frutos nas pessoas, nos ambientes, nas gerações, mesmo que a minha presença não esteja. E isso hoje por exemplo, eu com o Noah. Eu crio um hábito de leitura, o Noah tem um hábito de leitura, mas não ele ter um hábito de leitura porque eu mando ele ler, mas ele me vê lendo. Quantas vezes ele me vê com a Bíblia? Quantas vezes ele me vê ouvindo louvor? Esse vai ser o legado. Esse vai ser o legado que eu vou deixar. Porque não é o que eu digo para o Noah fazer. É o que eu faço e ele me vê repetidas vezes fazendo algo que ele vai perceber lá atrás, quando alguém perguntar para ele, mas quem te ensinou a fazer isso? Mas por que você é desse jeito? É que eu via, chega até a me emocionar, porque eu via a minha mãe fazendo isso. Porque a minha mãe era dessa forma. Mas a tua mãe te dizia que tu precisava? Não. Ela só era. E daí vem a frase, né? Que quem é, né? Não precisa dizer que é, e só vai ser quem já é. Só vai ser quem já é. E nós já somos mulheres, nós já somos amadas, nós já somos saradas, nós já somos curadas, nós não precisamos mais provar nada para ninguém, nós não precisamos mais nos preocupar com isso. Então, eu não preciso mais viver preocupada em deixar a minha marca. Eu só preciso permitir que Cristo, dentro daquilo que ele está formando em mim, da forma como ele quiser, alcançar as outras vidas. E uma última pergunta para a gente encerrar hoje é: quando a minha presença, mulher, não estiver mais ali, o que da presença de Deus em mim ainda permanecerá? Porque se nós estamos buscando a eternidade, se nós estamos já vivendo a eternidade, por que a gente se preocupa tanto com o que vai ficar? Por que a gente vive tão preocupada
em construir algo para frente se o mais importante é o que a gente está construindo hoje. Então, que nós, hoje, a gente seja a mulher que escolhe deixar a sua marca. Que não vai ser para amanhã. Então, se Deus fala contigo, mulher, para tu fazer um vídeo pelo teu stories, para tu gravar um Reels, para tu fazer um canal no YouTube, para te falar com a tua vizinha, para qualquer coisa que Deus já falou contigo, não deixa para amanhã. Porque Deus está construindo hoje. Nós só temos hoje. Então, a mulher de legado e a mulher que realmente sabe o que fica depois da presença, a gente faz hoje. Não amanhã, não depois. Hoje. Eu creio que quando a gente olha para isso e a gente olha para essa responsabilidade de que nós não temos tempo no amanhã, nós não temos esse controle pelo amanhã. A gente começa a ser intencional para a gente deixar algo bom na vida das pessoas todo momento que a gente tiver a oportunidade. E então, esse foi o nosso tema de sexta, mulher de legado, que fica depois da presença. Quero agradecer muito para todas que vão assistir depois gravado. Eu vou encerrar aqui. E também, mulheres, hoje a gente está com a imersão, né, de mulheres acontecendo lá em São Paulo. Nós estamos juntas pelo corpo, né, vivendo isso. Como é que tá por aí, Mari, essas experiências? Porque aqui tá... Então, eu tenho certeza que algo grandioso está acontecendo lá. E quero convidar todas para vocês, todas vocês que estão no tempo de mesa, a estarem em oração, né, por essas mulheres. Deixa eu até abrir aqui, que não está aparecendo o nome de todo mundo para mim. Mas vocês já ouviram nós muitas vezes falando, né, sobre o retiro da Jornada da Alma Feminina. E todas vocês que têm desejo de estar, de poder viver essa experiência, né? Que é só estando lá para saber o que é. Não tem como explicar. Então, que vocês possam, nesses dias que essa experiência está acontecendo, se posicionarem em fé, se posicionarem em coragem, se posicionarem no seu coração, para que na próxima jornada você possa estar. Quem não sabe ainda o que é Jornada da Alma, chama ali no grupo, eu passo contato da Silvia, chama a Silvia, que a gente vai ter um prazer de te servir, que tu possa estar na próxima Jornada da Alma. Daí agora eu vou encerrar a gravação aqui, para quem vai assistir gravado. Quem quiser ir, mulheres, também já está liberado, mas quem quiser ficar, porque eu gostaria de um momentinho com vocês, tá bom? Deixa eu encerrar a gravação.